Meu nome é Juliana Oliveira Felipim, eu sou psicóloga, especialista em terapia individual, de casal e de família. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a depressão, que vem sendo muito falada, inclusive em função até da baleia azul, das questões da depressão na adolescência, e a gente vai responder de uma forma até bastante ampla. A depressão é uma doença que atinge tanto homens, mulheres e crianças. Existe-se um certo tabu de não acreditar que adolescentes ou crianças possam ter depressão, mas eles também têm, assim como os idosos. Então, para a gente poder detectar quando uma pessoa tem depressão ou não, a gente tem que analisar vários fatores. A pessoa entra num estado de melancolia, de tristeza, apatia, ela pode ter falta de apetite, ou ela vai ter insônia, ou ela vai ter um sono muito profundo, um cansaço muito grande, e acaba que a pessoa tem um desleixo um pouco maior em todos os aspectos da vida dela. Mas obviamente que para a gente chegar na conceituação de se a pessoa está em depressão ou não, a gente precisa de uma avaliação médica. E o médico especialista, para poder dar esse diagnóstico, é o médico psiquiatra, preferencialmente. Obviamente que se você for em outro médico, ele pode perceber esses indícios, mas em caso da necessidade de medicação, é o médico psiquiatra que tem que ser procurado. Em algumas das situações em que a pessoa se encontra em terapia, em processo psicoterapêutico com psicólogos, a gente percebe sim essa demanda por conta desses fatores elencados e a gente faz essa indicação. Por quê? A depressão tem que ser tratada tanto terapeuticamente, porque a cura vem pela fala, a pessoa vai estar revisando toda a trajetória de vida dela, encontrando as causas e as razões psicológicas que a levaram a esse estado, mas também a gente tem que ter o tratamento medicamentoso, que existe não em todos os casos, mas talvez na grande maioria deles, porque a interação terapia, que é a cura através da fala, juntamente com a medicação, faz com que o tratamento tenha uma eficácia muito maior e que talvez ele até seja um pouco menos longo do que se você não procurar tratamento nenhum. Bem, como a gente faz para diferenciar a tristeza para a depressão? Tristeza acontece naturalmente na nossa vida por conta de frustrações que a gente tem. Nem sempre as pessoas vão agir ou as coisas vão acontecer da forma como a gente idealiza, como a gente sonha, como a gente conceitua. A depressão, ela vai trazer uma tristeza prolongada por conta, talvez, de fatores que tenham acontecido, que tenham trazido algum desgosto para a pessoa. E a partir de então, as demais relações desse indivíduo vão ser afetadas em relação às suas amizades, em relação ao trabalho, à sua produtividade. E a gente tem que considerar também, principalmente, que em caso de depressão, existe um distúrbio neuroquímico. Então, fatores externos, fatores sociais, fatores ambientais, fatores emocionais interferem diretamente nas nossas emoções. E aí, o nosso cérebro, que produz neurotransmissores, que são de fundamental importância para a regulação do nosso humor e da forma como a gente interage, eles acabam interferindo, tendo essa baixa e faz com que a pessoa não dê conta sozinha do recado. Aí existe, mais uma vez, a importância da avaliação psiquiátrica para que a gente possa entrar com uma medicação e faça com que a pessoa module esses neurotransmissores e, consequentemente, ela possa voltar a ter uma vida normal. Então, ressaltando a importância do combinado do tratamento medicamentoso com a terapia, que vai fazer com que a pessoa ressignifique tudo aquilo que não faz bem para ela, essas perdas, essas frustrações, a forma como ela lida com o mundo e com as pessoas que estão no seu entorno, para poder dali para frente voltar a ter uma vida com essa saúde mental e essa saúde emocional. Em se tratando de depressão por conta da tomada de remédios, ainda existe sim um preconceito em relação a isso. Mas a gente tem que pensar que se a gente tiver algum problema, infecção de garganta, que a gente vai procurar o médico especialista, o otorrinolaringologista, ele vai passar um antibiótico para a gente tomar. Se nós tivermos pressão alta, a gente vai tomar o remédio para pressão alta. Se a gente tiver diabetes, a gente vai tomar remédio para diabetes, porque são doenças crônicas. E às vezes, tanto a depressão pode ser aguda e transitória, como ela pode ser crônica e perdurar por algum tempo na tua vida. Aí a importância da medicação.
Mas essa medicação, ela tem um certo preconceito justamente por ser por conta das emoções. Como que você não dá conta? Você precisa disso? Você não vai viciar? Então, não existe isso. Vicia-se em medicação para depressão, medicamento psicotrópico, quem não faz o tratamento corretamente. Porque se você seguir à risca as orientações do médico psiquiatra, da dosagem, do tempo que você tem que tomar, dificilmente a pessoa vicia. Até chegar um tempo aonde vai haver o desmame, que é a diminuição gradual do tanto do remédio que você toma, até o ponto de você não precisar tomar mais. Agora, para aquelas pessoas que já têm um processo depressivo crônico, lembrando que a depressão, ela tem fatores fisiológicos e fatores externos, e nem sempre a gente consegue controlar o que é interno, e por isso o uso continuado da medicação, e que não vai viciar, que não torna a pessoa diferente por conta dessa dependência. Reforço ainda, nem sempre todo mundo fica viciado pela medicação. É uma necessidade fisiológica que se tem e que tem que ser respeitada por um determinado tempo. Depressão não é frescura, não é mimimi da pessoa, ela realmente não está bem. Então, se ela não encontrar, junto a essas pessoas de confiança dela, essa continência, esse amparo, essa segurança, ela pode, assim como tem muito adolescente fazendo, ir buscar algum tipo de apoio na internet. E nem sempre esse tipo de apoio vai ser benéfico e positivo, assim como a gente tem o caso da baleia azul, onde existem dicas de como se mutilar ou então formas de cometer o suicídio, ou pelo menos a tentativa, porque talvez nem todo mundo consiga efetivamente se suicidar, porque tem o resgate em tempo. Mas isso significa o alto grau de desespero da pessoa. Então, nem sempre a gente, enquanto agentes externos de auxílio, vai poder detectar. Mas uma boa conversa, paciência com essa pessoa e tá investigando e tá direcionando, norteando ela para aquilo que vai fazer bem, vai fazer uma grande diferença no tratamento, na eficácia e realmente assim para a pessoa poder ficar bem para o resto da vida dela. Apesar de que a vida é cíclica e lembrando, nem sempre a gente vai dar conta do recado de todas as demandas que a gente tem e a gente pode se entristecer, se frustrar ou entrar no processo depressivo. Uma vez em tratamento, a pessoa tem que ter a consciência e os familiares e os amigos também da necessidade de mudanças de hábitos, Então, a pessoa vai começar a ter um ânimo maior, um fôlego maior, então é interessante que pratique atividades físicas, que ela volte a ter as atividades sociais que ela tinha antes, talvez não com a mesma intensidade de quem não está num processo depressivo, mas o quanto essas pessoas têm que ter essa compreensão, esse apoio, que na verdade não é passar a mão na cabeça da pessoa, mas é realmente compreender, esperar o tempo dela, o tempo de reação, mas fazer esses convites, esse convite para a vida real e para que ela venha e dê conta dos recados conforme as dificuldades vão acontecendo na vida dela. Então esse processo de escuta, de acolhimento, de compreensão, de entendimento, de puxar a pessoa para a vida é muito importante. E às vezes, num processo de tratamento contra a depressão, os familiares podem ser chamados para conversar com o médico ou com o psicólogo, para que se tenha um entendimento de como que funciona a dinâmica dessa família, desse grupo social. Então não é para achar nem mocinho nem bandido, mas às vezes as famílias, essas relações, elas acabam não funcionando, não tendo funcionalidade, não acontecem de uma forma tão saudável. E aí você vai ter orientações de como fazer diferente e de como todo mundo ficar melhor, de como todo mundo ser melhor através de uma única pessoa que apareceu entristecida, adoentada e depressiva. Obviamente que as redes sociais vieram para auxiliar a gente, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com as informações que a gente busca, porque nem sempre elas estão adequadas ou adaptadas à nossa situação, ao nosso caso ou dessa pessoa em questão. Então, e principalmente um aviso, uma orientação aos pais. A gente tem que prestar muita atenção àquilo que os nossos filhos estão olhando na internet,
porque nem sempre os conteúdos que eles acessam são de qualidade ou são saudáveis, dependendo da faixa etária. Então é muito importante que você fique atento, que você olhe o histórico de busca, de procura deles e que sempre converse, sempre oriente e que coloque talvez algum tipo de limite, de limitação, tanto no tempo de uso quanto essa orientação e limitação àquilo que está sendo acessado. Porque talvez algo que a gente até entenda como ingênuo, como sutil, pode ser um gatilho, pode disparar algo tanto na criança, que é mais raro, ou no adolescente, que é mais comum e recorrente, para que desencadeie esses processos de tristeza e processos depressivos. Depressão tem tratamento, sim. E aquilo, conforme anteriormente a gente comentou, é um combo, é um combinado. Terapia juntamente com a medicação, que só o médico psiquiatra vai poder orientar e passar a dosagem certa. Então acredite, se você perceber ou que você ou que alguém muito próximo a você está passando por esse sofrimento emocional, vá lá e faça o tratamento corretamente. E existem muitos profissionais excelentes que estudaram para isso e que podem te ajudar. Então é só ir lá e buscar.